Irmãos, a paz do Senhor. Na nossa simplicidade, na orientação do Senhor, o Espírito Santo de Deus, falando aos nossos corações, vamos deixar uma palavra de conforto e de direção para as nossas vidas na noite deste dia. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, ele traz para nós uma palavra bastante conhecida, porém ela se encaixa perfeitamente nos tempos que estamos vivendo. Nós precisamos mais do que nunca estarmos apegados ao Senhor, estarmos apegados à sua palavra, estarmos buscando a direção do Espírito Santo. E por isso, na orientação do Espírito Santo, achei interessante essa palavra do Senhor, que fala ao meu coração e com certeza há de falar aos corações dos irmãos. A palavra diz o seguinte: primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós conhecemos esta palavra de um modo bastante simples e até numa canção. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas achei interessante também, irmãos, uma palavra do profeta Isaías, no capítulo 64, que diz exatamente isso. Interessante que o profeta fala aqui no Velho Testamento e o repete lá no Novo Testamento. Veja bem o que o profeta fala aqui no verso 4 do capítulo 64. Ele diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Veja bem que interessante. Desde os tempos antigos, ou seja, desde que o mundo é mundo, ninguém viu, ninguém contemplou alguém que pudesse se dizer Deus, e nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que Deus possa abençoar-nos com essa leitura da sua santa palavra e o Espírito Santo de Deus possa acrescentar aos nossos corações. Interessante, irmãos, nesse ponto agora, após a leitura, que eu estava pensando nessa situação que nós estamos vivendo e que o mundo todo vive. As pessoas normalmente elas vivem uma insegurança. A gente vê as pessoas buscando orientação aqui, buscando informações ali, buscando um apoio aqui, buscando uma segurança, uma condição de sobrevivência ali. E a gente vê que os meios nos quais as pessoas buscam são meios falhos. E nós temos o privilégio de termos o nosso Deus como aquele que nos garante, aquele que nos sustenta.
E a palavra nos diz que ele, o que ele faz, o que ele tem garantido para nós, é algo que está guardado, é um segredo no coração de Deus. E é algo que só é revelado, só é manifestado para aqueles que o amam. Ou seja, não é para qualquer um. Deus chama o homem para um relacionamento com ele. Deus chama o homem para uma comunhão com ele. Deus chama o homem para andar com ele, para experimentar dele. A palavra de Deus nos fala: provai e vede que o Senhor é bom. Então nós só vamos experimentar essa bondade de Deus se nós andarmos com Ele. E Ele tem prazer em estar conosco, porque Ele mesmo nos prometeu. Ele nos prometeu por meio de Jesus Cristo que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E essa parte aqui final me chama a atenção, o que Deus preparou para aqueles que o amam. É interessante que é algo para quem ama o Senhor. Ou seja, quando Ele nos chamou para um relacionamento com Ele, para a comunhão com Ele, é para que nós vivêssemos em amor, para que nós pudéssemos agradar o seu coração. Então, às vezes, nós queremos bênçãos, nós queremos o favor de Deus, o mundo, melhor dizendo, o mundo quer o favor de Deus, quer as bênçãos de Deus, mas não quer fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes, às vezes nós mesmos, na nossa vida cristã, nós falhamos, nós queremos determinadas bênçãos, nós queremos uma determinada solução, uma orientação para um problema, mas nós não acertamos com a vontade de Deus. Nós até oramos, nós pedimos a Deus, mas quando a gente encerra a oração, a gente toma medidas erradas, a gente toma decisões por conta própria. E aqui a palavra de Deus fala que é para aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, confia. Quem ama a Deus, espera. Uma coisa interessante, ninguém espera por ninguém sem amar. Quando um rapaz se aproxima de uma moça, ou vice-versa, e há aquela conversa, há aquela aproximação, há aquele sentimento gostoso, então fica aquela coisa de esperar. Vamos esperar um pouquinho, ou vamos decidir e tal, mas de qualquer maneira há uma espera. Mas como esperar por alguém que você não sentiu firmeza, você não sentiu nenhum sentimento de amor? E aí o profeta aqui, falando as mesmas palavras do apóstolo, ele diz o seguinte, que desde os tempos antigos, ou seja, desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, ou seja, para aqueles que confiam em Deus. Então, irmãos, é necessário esperarmos. Às vezes a gente fica ansioso, aflitos, nós estamos desejosos, estamos esperando o momento de sairmos, voltarmos às nossas atividades, retomarmos o nosso trabalho. A gente está ansioso para ver a economia do país voltar a girar. A economia está parada e a gente está ansioso para ver o nosso Brasil andar. A gente está ansioso para ver as coisas acontecerem como estava acontecendo. Mas é necessário estarmos andando de acordo com a vontade de Deus. É necessário esperarmos. Nós estamos num tempo de esperar para ver o que Deus tem para as nossas vidas. Outra coisa interessante também na palavra de Deus nessa noite é a confiança que ela nos passa. E quando nós falamos de um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, e que Deus trabalha todo o tempo para aquele
aqueles que nele confiam ou esperam, quando essas coisas que Deus tem guardado no seu coração é para aqueles que o amam. A palavra de Deus, a gente passeando um pouco pela Bíblia Sagrada, no Salmo de número 25, do versículo 3 ao versículo 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte, e nos afirma que nenhum dos que esperam no Senhor ficará decepcionado. Nenhum dos que esperam no Senhor ficará decepcionado. Isso é tremendo, irmãos. Isso nos dá assim, um incentivo muito grande para que nós continuemos esperando no Senhor. Mesmo que a gente, de repente, olhe ao nosso redor, a gente vê falha, mesmo que a gente olhe para nós mesmos, a gente vê falha, mesmo que a gente olhe para o governo, a gente não sinta firmeza, mesmo que a gente olhe para o mundo, a gente lembra da palavra que o mundo em seu estado, ele vai de mal a pior. Mesmo que a gente olhe para qualquer situação e a gente não vê nenhum tipo de esperança, mas aí a gente volta para a palavra do Senhor, a gente vê essa afirmação aqui, que nenhum dos que esperam no Senhor ficará decepcionado. Aí ele diz o seguinte, o salmista diz o seguinte, decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Ou seja, isso não é para o servo de Deus. Isso não é para aqueles que conhecem o Senhor. Quem serve ao Senhor, quem conhece o Senhor, não age traiçoeiramente. Para aqueles que confiam no Senhor, não tem motivo para esse tipo de atitude. Mas ao versículo 4 diz o seguinte, o salmista, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Nós vemos aqui um servo dependendo tão somente do Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós somos como meninos aos olhos do Senhor. Eu gosto sempre de pensar assim. Quando uma mãe, você vê uma mãe que às vezes perde uma noite de sono por causa do filho que não chegou em casa, quando uma mãe perde uma noite de sono porque o bebê está com cólica, sentindo uma dor, e, enfim, qualquer coisa que atrapalhe e venha trazer desconforto para o seu filho, a mãe, por mais idade que o filho tenha, a mãe não consegue ficar tranquila. E aí você imagina Deus. Deus é muito mais do que isso. O amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Porém, não é o amor de Deus. O amor de Deus está acima disso tudo. E a gente vê o salmista aqui como uma criança, dependendo do Senhor. Nós somos como uma criança. Nós temos que estarmos o tempo todo pedindo conselho, pedindo orientação e pedindo a Deus que nos ajude, que nos abençoe, que nos firme os passos. Aí ele diz aqui, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, como se ele não conhecesse. Então, o tempo todo a gente tem que estar, Senhor, mostra-me a tua direção, dá-me a tua direção, dá-me o teu espírito para que eu possa caminhar. A caminhada neste mundo não está sendo fácil, nunca foi fácil. O Senhor Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos, deixou essa palavra para nós, no mundo passareis por aflições. Então, é necessário o tempo todo nós estarmos nos aconselhando com o Senhor, para que nós possamos continuar. Prosseguindo aqui ainda, irmãos, no capítulo 25 do Salmo, o versículo 21 diz o seguinte, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Em quem nós temos colocado a nossa esperança? Em quem nós temos esperado? A palavra do profeta
nos diz que Deus trabalha todo o tempo para aqueles que nele esperam. Que a nossa esperança, irmãos, ela possa estar firme no Senhor. Mesmo que chegue um momento que a gente, sabe, a gente fique assim meio inseguro, mas a gente nunca perca a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. E o salmista, ele continua apelando para nós. No Salmo 27, ele diz no versículo 14: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Me lembrei das palavras lá de Josué, quando o Senhor disse a Josué: ser forte e corajoso, tem de bom ânimo. E o salmista aqui ele fala: espere no Senhor. Sabe, é um apelo profundo. É para nós não desanimarmos. A nossa esperança, ela deve estar no Senhor. Este tempo, este momento, ele vai passar. Sabe? Este momento, ele vai passar. A palavra de Deus, ela está o tempo todo falando aos nossos corações. Para aqueles que se acostumam, para aqueles que têm prazer em se alimentar da palavra de Deus, está assim, sabe, está sendo tremendo, porque a situação não é fácil, mas a nossa fé, ela permanece firme. Às vezes as pessoas comentam com a gente aqui, os vizinhos comentam, e aí, como é que tá? A gente recebe ligação, e aí, não, tá tranquilo. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, sabe? Que a nossa confiança, ela está no Senhor. A gente para, às vezes, para pensar um pouquinho, a gente fica pensando como é que pode esse tempo todo e não tem nos faltado nada. Porque a nossa confiança tem estado no Senhor. Somos fraquinhos, sabe? Nós somos fracos, somos carne, somos sangue. E nós buscamos diariamente essa substância que precisamos, este fôlego que precisamos, nós buscamos diariamente na presença do Senhor e na palavra do Senhor. E aí a gente se depara com um versículo desse aqui, nos incentivando, sabe, nos encorajando, dizendo: ser forte. Às vezes é necessário a gente colocar um pouco mais da nossa disposição, além do nosso limite, para nós atingirmos um determinado padrão. E nós somos orientados nessa noite pela palavra de Deus. Além da palavra pedir para que nós sejamos fortes, ela pede que tenhamos coragem e que nós esperemos no Senhor. Agora, para terminarmos a nossa meditação nessa noite, o Salmo 37, versículo 3, 4, 5, nos diz o seguinte, versículo 3: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se ou agrada-te do Senhor, e Ele atenderá ou satisfará os desejos do seu coração. Versículo 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aqui nessa palavra diz: e Ele agirá. Então, irmãos, mais um conselho da palavra de Deus. E ele começa dizendo no versículo 3, mais uma vez reforçando: confie no Senhor e faça o bem. Não é somente confiar no Senhor. Tem muita gente no mundo aqui que diz que confia no Senhor, mas quando tem oportunidade de fazer o bem, não faz. Tem muita gente que diz que confia no Senhor,
mas só vive na prática do mal. Mas o servo do Senhor, como salmista aqui, ele tem essa palavra, essa orientação, ele tem essa convicção de que é necessário, além de confiarmos no Senhor, fazer o bem, sabe? Então, é esse o conselho da palavra. E aí ele diz, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Nós precisamos de segurança. Às vezes nós ficamos com medo hoje em dia, temos poucas pessoas na rua por causa da reclusão, por causa do processo da pandemia. Então, tem poucas pessoas na rua. E a gente vê que a criminalidade, ela não parou, ela não cessou. Enquanto nós estamos guardados, os homens maus, perversos, estão nas ruas. E a oportunidade que eles têm, eles agem. E nós, às vezes, quando precisamos sair, eu falo sempre com a minha esposa, falo sempre com a Rosa, olha, vamos sair o necessário, vamos ir e voltar rápido, vamos evitar de sair à noite, porque a oportunidade, o primeiro carro que eles verem na frente, eles vão interceptar. Mas fora isso, a gente sai confiados no Senhor, porque a gente sabe que o mundo está aí do jeito que está e nós precisamos de segurança. A nossa segurança, o nosso refúgio, o nosso socorro é o Senhor. E ele termina dizendo o seguinte, aqui no versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Às vezes, irmãos, estava comentando com uma pessoa um dia desse, que a gente ora, a gente se lembra desse Salmo 37, a gente se lembra desse versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, como diz aqui, e ele agirá. Então, a gente tem esse conselho da palavra de Deus, a gente ora, mas aí a gente toma uma atitude. Aí eu me lembro da palavra do Marcelo, certa vez lá na igreja, eu não me esqueço dessa palavra, que ele disse que quando nós agimos, Deus ele fica olhando as nossas ações, as nossas atitudes. Nós oramos, nós pedimos a Ele que nos abençoe, nós dizemos para Ele que estamos buscando o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas em nossas vidas. Nós oramos dizendo que nós estamos entregando o nosso caminho, estamos colocando a nossa vida nas mãos de Deus, e para que Ele possa agir por nós, para que Ele possa fazer por nós. E quando a gente cessa a oração, a gente toma atitude. Aí Deus olha assim, mas ele acabou de orar, ele acabou de falar comigo, ele cultuou comigo na igreja, ele disse que é bom estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, mas ele terminou o culto, ele terminou a oração, sabe, cessou o domingo, começou a segunda-feira, entrou na terça, passou a semana, ele só tomou atitude, ele não me consultou em nada, sabe, então Deus, ele às vezes se decepciona conosco, diferentemente daqueles que confiam no Senhor. Deus, ele se decepciona conosco, mas nós jamais nos decepcionaremos com Deus, porque ele é fiel e justo para garantir, para velar pela sua palavra, para fazer cumprir as promessas dele em nossas vidas. Que ele mesmo nos abençoe e, sabe, nós tenhamos uma semana abençoada, esperando no Senhor que essa situação vai passar e quem sabe aí daqui a alguns dias a gente possa estar programando a nossa volta para congregar no templo. Que Deus nos abençoe. A família de Deus seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém.